mensagem do nosso domingo foi extraída do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Cura-se. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quando se restauraram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção considere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Que Jesus abençoe a todos nós. Divino amigo Jesus, Fabiano de Cristo, nosso querido mentor espiritual. Olhando, Senhor, a natureza, vendo a beleza das flores, vendo a persistência da semente que luta e que vence a terra e que renasce para o sol da vida, nós te agradecemos essas bênçãos. Nós te agradecemos pelas comemorações que tivemos dos nossos 30 anos de fundação do nosso grupo. Te agradecemos a proteção constante das nossas vidas. E te pedimos, Senhor, muita paz, muita luz para os nossos corações, para todos os corações, para que possamos estar sintonizados com a luz, com o amor, com a paz, para que possamos vivenciar, Senhor, um dia após o outro, um dia de cada vez, a sua mensagem de luz. Que tenhamos o bom ânimo, a coragem, a fé, a esperança e a alegria de sermos trabalhadores da tua seara. E te pedimos por toda a humanidade sofredora, por todos aqueles que ainda não te conhecem, por todos aqueles que ainda estão mergulhados na ignorância do amor, perdidos no labirinto do ódio, da vingança. Que a sua luz, Senhor, chegue a esses corações, acordando, iluminando, abençoando, protegendo, amparando e resgatando. Que a sua luz, Senhor, se derrame sobre todos os nossos irmãos que partiram pela porta enganosa do suicídio. Que cada coração seja iluminado, seja protegido e amparado. Que todos encarnados e desencarnados que ainda pensam em abandonar a vida e que ainda induzem ao suicídio, que também possam ser abençoados e que tenhamos a certeza de que o amor é o remédio, é o alimento, é a vida, é a luz, é o ar para todos nós. E que possamos, Senhor, nos fortalecer
e seguir a nossa caminhada. Seja conosco, Senhor, e nos abençoe, hoje e sempre. Olá, queridos amigos. Estamos aqui. Para quem já esteve nesta casa de oração e fraternidade, vai reconhecer o ambiente. E estamos numa felicidade sem fim. Viemos aqui com o objetivo de fazer esta filmagem e falar com vocês sobre o jornal. Escolhemos este ambiente porque aqui, nesta varanda, foi que tudo começou. Aqui nós realizamos, entre muitas, uma de nossas reuniões em 2008. E a pauta principal daquela reunião era conversar sobre a programação dos 18 anos do Fabiano de Cristo. Então teve muitas sugestões, ciclo de palestras. A companheira Ana Sebastiana chegou com a ideia de nós começarmos a produzir um jornal. E eu cheguei com a ideia mais audaciosa ainda, de que nós escrevêssemos um livro, contando a história da casa. Para nossa alegria, tudo isso acabou acontecendo. Então, nessa mesma reunião, já ficou definido que o nome do jornal seria Boletim Informativo Raio de Luz, que a coordenadora para encaminhar tudo que precisasse seria Ana Sebastiana, mas eu estaria lá. E assim foi uma alegria. Nós saímos da reunião e as ideias já foram aparecendo, surgindo. Começamos as pesquisas, pensando em temáticas para a primeira edição. 2 ou 3 dias depois, lá estávamos nós na gráfica, falando com o Jean. Naquela época eu não conhecia o Jean. Hoje são todos meus amigos. A gente vai conseguindo amigos ao longo dessa trajetória. O jornal prossegue até hoje e é um carinho imenso saber que tantas pessoas já passaram, né, como colaboradores, na ajuda de cada edição, sugestão de temáticas, escolha de textos. A preocupação é imensa com a questão doutrinária, porque quando a gente produz isso, nós estamos falando do movimento espírita. Então exige responsabilidade, seriedade e compromisso, porque a gente está divulgando as mensagens de Jesus, nosso mestre. E a intenção é que o jornal, cada edição, leve consolo, leve orientação. É com muito carinho que cada vez que a gente pega esta pasta e vê aqui registrado todas as edições, nós temos desde a primeira. Então, assim, eu posso dizer a vocês que isso aqui é como se fosse um filho que a gente vem a cada edição, a cada mês, a cada ano. Mensagens de Natal, de Ano Novo, que a gente fala de saúde, fala de esperança, fala de fé, fala da importância da prece, enfim. O objetivo é levar alento, é levar paz, e que essas mensagens cheguem sempre a cada pessoa, levem a iluminação. Muitos foram os que já colaboraram. Agora, neste momento, a edição está parada em razão da pandemia. Não porque a gente queira, mas pela dificuldade para divulgar, para entregar para cada coração querido. Passando todo esse momento, a gente recomeçará com todo carinho. Isso não significa que a gente não esteja pensando e nem sentindo saudade. Estamos com saudade do nosso trabalho, dessa divulgação,
de fazer o pit stop para entrega. Tudo isso é muito importante. E isso é um trabalho da casa também, da casa de Fabiano de Cristo. Que Jesus nos fortaleça, nos oriente, para que a gente possa prosseguir nesse trabalho sempre. E como colaboradoras, hoje, atuais, nós temos a Noane Caroline, que também vai fazer seu depoimento, tem a Carla Suzane, assim como muitos outros que já estiveram juntos, em alguns momentos Carlos Júnior, Raquel, Ana Lúcia, Ana Sebastiana, Maria Jorge, que de vez em quando entrega livros, mensagens, são vários amigos que já colaboraram. Agora, para contar uma experiência que nos alegra muito, é saber que este jornal não circula só em Cáceres, não circula só dentro da casa espírita. Ele chega às outras casas irmãs, tanto desta cidade, como sempre mando para Mirassol, para Quatro Marcos, Pontes e Lacerda, Araputanga. O nosso jornal já foi para o interior de São Paulo, já foi para Paraíba. Mas eu gostaria de contar uma experiência para vocês. Certo dia, a Martinha estava trabalhando e ela ligou. Sussu, me ligou agora uma senhora. Ela é paraguaia, mas mora em Corumbá. Ela pegou o jornalzinho e viu e ela quer o jornal. E quem conhece a Marta sabe do jeito dela. E aí, peguei o endereço, o nome dessa senhora é Carmen Galeano. E é exatamente isso. Ela é uma paraguaia que mora em Corumbá. O filho dela é de Cáceres, trabalha na justiça. Foi através desse filho que a dona Carmen teve acesso a uma edição do jornal. Ela se encantou e ligou querendo mais edições. E eu fiz um grande pacote com todo carinho e mandei para ela. Ela leu, gostou, passou uns 2 anos, ela me ligou de novo, pedindo outras edições, mas que eu mandasse para ela números a mais de cada edição, porque ela gostaria também de distribuir lá em Corumbá. Então, essas situações que parecem pequenas enchem a gente de alegria, porque é um estímulo para prosseguir. É sinal que essas mensagens estão chegando exatamente nas mãos de quem precisa, né? Então, o nosso carinho e o nosso agradecimento mais especial ainda a essas empresas que patrocinam, que colaboram conosco desde o início. Nós temos aqui a Retífica Centro-Oeste, nós temos a Panvete, nós temos a Marina Chiquinha, nós temos a Royal Contabilidade. Antes da Royal era o Jacaré, Engenharia Financeira. Então muitos já passaram, muitos já patrocinaram, já colaboraram conosco. Então não é um sonho só meu, ou só da Carla, ou só da Noane. É um sonho de outras pessoas também. E que esse sonho se amplie cada vez mais. Que essas mensagens possam chegar sempre a outros corações. Muito obrigada pela atenção. Fiquemos todos em paz. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos aqui para falar sobre o nosso jornalzinho Raio de Luz. E eu recebi o convite para colaborar com o jornal em um momento muito difícil da minha vida. E com toda certeza, como uma colega me disse agora há pouco, foi mais para me ajudar do que realmente para eu ajudar o jornal. Porque naquele momento eu passava por várias dificuldades. Foi em fevereiro de 2013. Mas
graças a Deus tudo terminou bem. E a colaboração com o jornal Raio de Luz só enriquece a mim e com toda certeza aqueles corações que recebem o jornalzinho, algo de bom eles aprendem, eles guardam para si. E quando eu digo que nos enriquecem, é porque o conhecimento que temos ao fazer o jornal é muito grande. Estudamos muito a doutrina espírita para poder elaborar o jornal. Então, é um momento de refazimento, é um momento de aprendizado e é um momento também que a gente tem a certeza de estar colaborando com a doutrina na divulgação. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque a divulgação da doutrina espírita, não só para o nosso meio, para nós espíritas, mas para todos aqueles que ainda não conhecem, que não participam, então tem a oportunidade de conhecer um pouco do Espiritismo através do nosso jornalzinho. Então o que eu tinha para dizer é isso, agradecer à Casa Espírita por ser uma colaboradora do jornal, por nos trazer tanto conhecimento, por nos trazer tanto amparo. E só temos gratidão por tudo isso. E um abraço carinhoso a todos e fiquem em paz. Oi, tudo bem? Eu fui convidada aqui hoje para falar um pouco sobre o nosso trabalho no informativo Raio de Luz, que é produzido pelo Grupo Espírita Fabiano de Cristo. Então, o informativo, na verdade eu costumo chamar ele de jornalzinho, sabe? Vamos fazer o jornalzinho. Ele é produzido mensalmente pela nossa Casa Espírita desde o ano de 2008. Mas eu fui convidada para estar junto desse trabalho em 2016. A partir de fevereiro de 2016 é que eu comecei a colaborar com esse trabalho. E quando eu fui convidada, eu fiquei um pouco assim, espantada, meio receosa, porque eu não me senti apta para fazer esse trabalho, para atuar nesse trabalho. Eu pensei assim, gente, a pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter certeza do que está falando, tem que ter propriedade. Mas eu fui e foi um dos melhores convites que me foram feitos dentro da Casa Espírita, porque o jornal atua em mim como um verdadeiro raio de luz mesmo, né? Através dele que eu estudo mais, assim. Eu até brinco com as meninas e falo, gente, eu estudo mais quando a gente está produzindo jornal, porque existem critérios para colocar um texto no jornal. Não é qualquer texto que a gente pega, não é o primeiro que a gente lê, não. Acaba que nós nos dividimos, mas todos leem tudo que vai para o jornal. Então, a gente acaba tendo contato com várias literaturas, vários textos, e isso tudo é conhecimento, né? Tudo que lê, inclusive aquilo que não vai para o jornal, acaba sendo conhecimento adquirido. E isso é muito gostoso, aprender é muito bom, né? E por muitas vezes, quando a gente está meio assim, e vai fazer o jornal, e vai lendo, e aquela leitura vai conversando com a gente, e vai esclarecendo os nossos pensamentos, e a gente vai entendendo que nunca estamos no lugar errado, né? Que bom! Eu fico muito agradecida pelo convite. Eu gosto muito de estar nesse trabalho, né? Tenho sentido muita falta
nesse período da pandemia, porque infelizmente não foi possível mais nos reunirmos. Então as edições estão suspensas por enquanto, né? Mas certamente tudo isso vai passar e a confecção do jornal vai voltar, né? E outra coisa que eu acho muito interessante também é que, assim, eu tenho muitos amigos e colegas que não são frequentadores da casa espírita, mas que gostam muito do jornal. Porque o jornal, ele não é produzido apenas para quem frequenta, ou gosta, ou é simpatizante do espiritismo. Não, né? O objetivo maior do jornal é propagar os ensinamentos do nosso mestre maior, que é Jesus Cristo, né? Então é muito comum, às vezes, um colega ou um amigo, às vezes, sabe que eu sempre tenho um jornal, gente, eu sempre tenho um jornal no carro, na bolsa, e aí me pede, você tem aquele jornal que vocês fazem lá? Eu falei, tem, você quer? Quero. E aí leva, e às vezes não pede só um, pede um pouco mais para levar para a mãe, para o pai, para um colega, para alguém que está precisando. E eu acho isso assim de um carinho, de um respeito. E mais do que isso, é como se o objetivo mesmo tivesse sendo alcançado, né? Levar um pouco de luz, um pouco de conforto, um pouco de carinho e principalmente de orientação para as pessoas, né? De que vale a pena ser bom, de que vale a pena amar, de que vale a pena acreditar, de que vale a pena ser perseverante, ter fé, confiar em Deus. Então essas são as principais mensagens que tem no nosso jornal. E às vezes eu esqueço um jornalzinho por aí, nos lugares onde eu frequento, né? No banco, na faculdade, no trabalho, né? E fico meio observando assim, será que alguém vai pegar? E é muito gostoso, porque geralmente as pessoas pegam, sim, leem um texto, né? Às vezes um texto mais curto que tem no jornal, e aí olha assim e leva para casa. Porque gostou, porque quer ler mais, porque quer terminar a leitura, né? Já tiveram circunstâncias em que eu esqueci um desses jornais em um lugar e as pessoas foram conhecer a casa, conhecer o centro espírita, conhecer o nosso trabalho, gostaram. Algumas vão de vez em quando e outras estão lá até hoje e se tornaram trabalhadores da nossa casa espírita. E é muito, muito, muito bom, muito gratificante. O jornal Raio de Luz é exatamente isso. É um pouco do nosso carinho, da nossa amorosidade, da nossa vontade de estar junto de você. O nosso abraço. Como um raio de luz. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu espero que nos vejamos em breve. Um abraço. Fiquem com Deus. Um dos trabalhos do Fabiano, do Grupo Espírita Fabiano de Cristo, acho que um dos primeiros foi a visita fraterna. Então, nós começamos com a visita fraterna antes mesmo da fundação do Fabiano. Quando a mamãe, a dona Laís, era diretora do Lar das Servas de Maria, tinha muitas pessoas ali em volta, algumas pessoas que não podiam ir tomar passe lá, porque não podiam ir no Mateus, não podiam ir lá no lar, pela dificuldade de saúde. Então, então nós começamos a ir na casa das pessoas, a fazer o evangelho, dar o passe, naquelas pessoas que estavam doentes, que não podiam andar. E aí nós fazíamos as visitas, e ali, como ali era pertinho, nós íamos a pé. Depois, quando nós fundamos
estava no Fabiano, nós continuamos a fazer a visita a essas famílias. Só que aí já estava mais longinho. Então, nós começamos a fazer a visita de bicicleta. E era muito bacana, né? Que era, a gente reunia, ia nas casas e voltava. E tínhamos muitos amigos, muitas pessoas que nós íamos visitar. Muitos, muitos mesmo. E que ficaram, a gente ia visitar, fazia o evangelho, dava o passe, e eles estavam lá, sempre esperando com a garrafinha de água, né, esperando pela gente, no horário certo. Então, aí, né, nessa época, eu continuava indo de bicicleta, e depois o grupo foi crescendo. Vieram mais trabalhadores e aumentou o número de pessoas que íamos visitar, e o número de companheiros também. Então, nós dividíamos, geralmente, em 3 grupos, e íamos de carro, de moto, do que tinha a gente ia, e fazíamos as visitas e retornava. Muitos amigos que nós fomos. E teve um episódio que marcou muito todos nós. Porque antes de sair, nós íamos no centro, né, no Fabiano, e separávamos quem a gente ia visitar. E fazia o revezamento para a gente ir para todas as pessoas, visitar todas as pessoas. E teve um dia, né, foi um sábado, se não me engano, nós fizemos a divisão e fomos embora, fomos fazer a visita. E quando nós chegamos na casa do seu Vicente, estavam os 3 grupos lá. Para nós, cada um dos 3 grupos estava o seu Vicente. Então foi aquela festa, todo mundo junto, ali, todo mundo aquela confraternização, fizemos o evangelho, aquela alegria, mas a gente não entendia, né? Não entendeu naquele momento por que estava todo mundo ali. Mas cada um esqueceu, mas que isso é coisa do Fabiano, né? E terminamos lá, terminamos, voltamos. Quando foi, no começo da semana, a notícia de que seu Vicente tinha falecido. Então, na realidade, nós nos encontramos ali para nos despedir dele, para dizer até breve para o nosso irmão. E aí nós continuamos com as visitas, né? Diminuiu de trabalho, foi diminuindo de mudança, foi diminuindo o número de trabalhadores, e então foi ficando cada vez mais resumido. Mas nós continuamos fazendo a visita. Até que chegou um momento em que, da impossibilidade de fazer, nós paramos de fazer as visitas fraternas. Que foi muito triste mesmo. E por doença, por causa de trabalho, por causa nós paramos. E retornamos o ano passado, fazer as visitas. E o que é muito bom, porque nós temos a ilusão de que nós vamos ajudar. Mas, na realidade, nós é que somos ajudados. Porque muitas vezes nós vamos lá meio triste, meio cabisbaixo, E quando nós terminamos a visita, acabou o problema, nós não sabemos para onde foi, nós estamos energizados, alegres, felizes para continuar a caminhada. E agora nós estamos fazendo a visita de uma maneira que a gente nunca imaginou, né, que poderia se fazer, que é online. Então, nós continuamos fazendo as visitas, só que pelo celular. Nós nos encontramos quinta-feira, às 8h30 da manhã, e fazemos a oração, fazemos o evangelho, lemos a mensagem, e criamos esse grupo para participar das visitas fraternas. E o que é muito bom. E só que tem uma coisa, nós estamos com muita vontade que acabe logo essa quarentena, porque o mais gostoso mesmo é a gente estar junto. A gente está conversando, a gente está lá junto, abraçando, sorrindo, brincando juntos. E a visita fraterna é um trabalho muito bom, muito edificante. E muitos amigos que participavam já partiram para o mundo espiritual. Muitos que nós visitamos já fizeram a viagem, né? E nós estamos aqui.
com outros amigos, com outros irmãos. Estamos indo muito felizes. Esse é um trabalho que vale a pena. Todos os trabalhos no bem valem a pena. O trabalho da visita fraterna é um carinho muito grande que a gente recebe. A gente chegar nas casas e ser recebido com muito amor, com aquele sorriso lindo, e ver que eles estão esperando a gente com a garrafinha de água lá, é muito bom. E quando a gente retornar, que a gente possa e vamos continuar o nosso trabalho. Cada vez mais, com mais alegria e dando muito mais valor a um abraço, a um sorriso, a uma palavra. Que Deus nos abençoe e que a gente continue juntos, sempre, sempre. Um grande abraço, com muita saudade.